A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó, que é lindo e maravilhoso. E eu tenho certeza do jeito que Deus está falando comigo, está falando com você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos terminar o capítulo 15, do 25 ao 35. Depois vamos falar lá em Lucas 6:37 e Provérbio 24:10. O tema está lá em Provérbio que diz assim: não coloque muito os pés na casa do teu próximo. Porque às vezes os pais da gente, minha mãe mesmo, sempre deu conselho a mim. Amizade muito fina não dá certo. Amizade está na casa dos outros e os outros estão na sua casa, não dá certo. Eu a desobedeci e não deu certo. Então não coloque muitos pés na casa do teu próximo. Cuidado com amigos. A maior amizade nossa é Jesus Cristo e aquela família mais próxima. Não é verdade? Porque tudo acaba de uma forma triste. E todos nós somos falhos. Eu sou falha, meu próximo é falho. Por que eu botei esse tema? Porque o próximo de Jó era esses 3 amigos. Com certeza eram amigos íntimos de muitos anos. Mas esses 3 amigos o crucificaram. Na hora que ele mais precisou de silêncio e de abraço. Não é verdade? Então, Jó 15, a partir do 25. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Veja que o amigo dele, Zofar, que disse que ele estava o quê? Ele estava levantando a mão contra Deus, o Todo-Poderoso. Como ele estava levantando a mão? Se aquilo eu volto a repetir, eu não paro de repetir, foi a ação de Satanás. Ele é rebelde, protegido por um pesado escudo. Se joga contra Deus. Aonde Jó se jogou contra Deus? E muitas vezes o próximo julga eu e você. Muitas vezes o próximo, quando não estamos próximos, zomba, imita o mandar da gente. Eu soube de uma história que eu fiquei horrorizada. Que tem mulheres que se juntaram para falar em outra, abriram até um zap para falar dela. Tudo cristão, minha gente, isso é triste, isso é horrível, isso não é coisa de cristão. Veja, e eles aqui eram próximos de Jó, né? Então, tem coisa que o nosso melhor próximo é Jesus Cristo, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Ele estava dizendo que o olhar de Jó era orgulhoso e o coração egoísta. Quer dizer, eles viveram tanto tempo ali junto, porque eles vieram de longe para ver eles. Então conhecia. E agora o olhar dele era orgulhoso e o coração era egoísta. E quando Jó recebia as pessoas tão bem na sua casa, e quando Jó dava conselhos, quer dizer que nada disso serviu. Eles esqueceram de tudo. Esse homem mau conquistou cidades, ficou com as asas abandonadas pelos moradores, mas essa cidade e casas virarão um monte de ruína. Quer dizer, tudo de Jó virou um monte de ruína. E ali era uma certa indireta. Gente, na hora da dor é hora de um abraço, é hora de um versículo, é hora de muitas vezes numa morte, você e eu não tem o que dizer, fica só ali junto. Agora, na hora que Jó mais precisou, seus filhos morreram, perdeu tudo, estava se coçando com caco de telha, tinha feridas, tumores, como a Bíblia diz que o pus saía, né? Ficava ali lacrimejando, e os amigos, os seus próximos dizer uma coisa dessa, é muito triste, mas hoje não mudou, é do mesmo jeito. Ele não ficará rico por muito tempo, e perderá tudo que tem, até a sua sombra vai desaparecer da terra. Porque Jó perdeu tudo que tem, tudo que tinha. Então já foi a piada para Jó. Ele não vai ficar rico todo tempo, vai perder tudo que tem. Jó tinha perdido. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. O homem mau não escapará da escuridão. Quer dizer, Jó estava na escuridão. Jó era mau. Suas flores
foram levadas pelo vento. Quer dizer, o jardim que ele tinha, a vida dele, os seus filhos foram levados pelo vento. Cuidado com o próximo. Porque hoje em dia tem próximo assim. Você abraça, você recebe com tanto carinho, tanto respeito na sua casa. Você dá o seu melhor e depois a lapada é grande pelas costas. Nosso maior amigo é Jesus Cristo. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Quer dizer, chamou de Jó de doido, de mentiroso, e que a própria mentira dele era a recompensa. Triste uma coisa dessa, uma coisa degradante. Amigos que vieram de longe para abraçar um amigo que está na decadência, o amigo mesmo que devesse, era para ficar em silêncio, não é amigo? Você fala, olha, você errou, mas você vê a situação dele tão terrível que é melhor fechar a boca. Agora, mesmo você sabendo que ele errou, já vê ele numa situação, perdeu 10 filhos, só isso era o suficiente para ficar em silêncio. Ele secará antes da hora, misericórdia, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ainda estava profetizando que o homem ia secar. Com certeza Jó estava arrasado, já seco, magro, né? De dor, de doença. E ele, sem ficar calado, disse que ele ia secará e nunca mais ficaria verde. Você já pensou? Que tipo de próximo, que tipo de amigo é esse? E hoje tem do mesmo jeito. Vigie. Cabe você a valorizar mais a sua família. Cabe você a orar. Porque às vezes você não valoriza aquele que te ama. Você olha pela aparência. E a Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as flores. Os exemplos dele com Jó eram exemplos humilhantes. Eram exemplos para danificar, destruir Jó. Eram exemplos para deixar ele pior do que ele estava. Os maus não terão descendente, e o fogo destruirá a casa dos desonestos. Quer dizer, ele não tinha mais descendente, então ele era mau. O fogo ia destruir a casa dele porque ele era desonesto. Ele não tinha mais nada. Então, muitas vezes as pessoas perdem tudo, estão numa situação ruim, porque é uma provação. Não é porque é desonesto, não é porque fez coisas terríveis. É porque é uma provação, ou tem algo que Deus quer trabalhar, porque o juiz é o Senhor, mas quem aponta é Satanás, e eu e você é bom ficar em silêncio. Claro, quando se vê uma coisa errada, dá um conselho na palavra, não alisa quem está errado, agora destruir também não, é dizer a palavra, porque quem restaura, liberta e salva é a palavra. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensa o que engana os outros. Quer dizer, então Jó planejou o que era errado, fez o que era errado e agora pensava em enganar os outros. Quer dizer, pensava em enganar eles. Nem uma coisa terrível, nem uma coisa desastrosa, nem uma coisa desumana, uma coisa dessa, mas era o próximo de Jó, viu? Aqui em Lucas 6,37 diz o seguinte: não julgueis os outros e Deus não julgará vocês. É muito fácil julgar, né? Era o que aqueles homens, os amigos de Jó fez. Não condene os outros e Deus não condenará vocês. Não estamos aqui para condenar ninguém. A justiça vem do alto. Perdoe os outros e Deus perdoará você. Perdoar é uma coisa que a gente perdoa, claro. A gente quer ir para o céu. Agora, existem situações, a gente perdoa, mas cada um no seu quadrado. Não é verdade? Agora, perdoar, a gente tem que perdoar, porque a gente também quer ser perdoado. Para terminar aqui, em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Jó não era fraco. Diante de tudo aquilo, toda aquela dor, de toda aquela crítica, aquela apontação do seu próximo, Jó se defendia. Mas Jó, hora nenhuma, deixou o Senhor. Teve hora que ele amaldiçoou o seu nascimento? Teve. Afinal de contas, não existe supercrente. Existia uma pessoa humana que estava totalmente destruída. Mas ele não era fraco. Tem pessoas por tão pouco deixam a presença do Senhor. Não é verdade?
Então aqui diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, que a tua força é pequena. Não fique fraco diante de situações difíceis. Não deixe que a doença entre, que o inimigo quer é jogar uma depressão. Se levante, peça oração a quem você sabe que pode confiar. Ore também, ore andando, porque muitas vezes a dor é tão grande que é verdade, que ajoelhado não consegue. Eu já passei por situações, perdão, que eu orava andando dentro de casa, que eu orava no ônibus trabalhando. Porque foram desertos tão difíceis que se eu me ajoelhasse, eu arriaria e dormia. Porque era uma batalha espiritual. Se não consegue orar ajoelhado, ore andando. Peça a Deus para lhe levar para a igreja se você estiver fraca. Se aquilo que estiver te prendendo para você não ir para a casa de Deus, diante da dor, da situação, da provação, peça, Senhor, me leve. Manda os seus anjos para me ajudar aí, e o Senhor leva. Agora lembre-se, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E Jó não era fraco. Jó, com toda a sua dor, com toda a sua humilhação dos amigos, com toda a tristeza, mas Jó estava ali na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.